Eu começo o bate-pronto desta terça-feira falando da CBF, porque Edinaldo Rodrigues corre o risco de ser retirado da presidência da Confederação Brasileira de Futebol. É isso aí, beleza? Mais uma notícia aqui no nosso Sport Face News. A questão do presidente da CBF. Ele pode cair, olha só. Pode ser afastado da CBF. O que você acha? O Edinaldo pode ser afastado da CBF. Acompanhe esse vídeo até o final. A gente vai reagir a esse vídeo aí importantíssimo da Jovem Pan Esportes, tá bom? Não deixa de se inscrever no canal, ative o sininho das notificações, deixa o seu like, o seu comentário, a sua opinião, compartilha esse vídeo, compartilha essa live, meu filho e minha filha. Vamos lá, vamos continuar reagindo aí. O assunto novo técnico da seleção, eu sei, tá chato, tá desgastante, já virou uma novela. Quando que eles vão anunciar o novo técnico? Mas agora a pergunta que fica é: qual vai ser o presidente da CBF que vai escolher o novo técnico da seleção brasileira? A cada dia sai uma bomba sobre a seleção e, de acordo com a informação aqui do Paulo Vinícius Coelho no blog dele no UOL, cresce o ambiente desfavorável a Edinaldo Rodrigues e o atual mandatário corre sim o risco de ser retirado da presidência da CBF. E esse ambiente se dá por causa da assinatura de Antônio Carlos Nunes, o Coronel Nunes, no documento que selou o acordo que permitiu a permanência de Edinaldo no cargo. Uma suspeita de falsificação da assinatura cresceu e chegou aos gabinetes dos ministros do STF. Em decorrência desse tema, que foi trazido pelo PVC ontem, saiu hoje uma nova reportagem do UOL, feita pelo Igor Siqueira, trazendo que a deputada Daniela do Vaguinho, do União Brasil Rio de Janeiro, entrou com um pedido no STF para gerar o afastamento do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. O argumento da deputada se baseia na alegação de que houve uma falsificação de assinatura no acordo mais recente envolvendo dirigentes da CBF. O UOL traz que a raiz da questão é um laudo de Jorge Pagura, neurocirurgião que operou Nunes, o Coronel Nunes, e fez o tratamento de um tumor no cérebro do dirigente. Pagura, neurocirurgião, inclusive é presidente da comissão médica da CBF. Em 2023, o médico apontou que Nunes estava com déficit cognitivo, após passar por uma cirurgia considerada agressiva. O laudo de Pagura foi usado em uma ação judicial no Pará para interromper o desconto de pensão alimentícia da aposentadoria do coronel. A última vez que Nunes foi visto em um evento da CBF foi no jogo Brasil e Bolívia, pelas eliminatórias em Belém, em 2023. Ele já estava de cadeira de rodas. Nesse contexto de dúvida sobre o estado de saúde de Nunes, a assinatura dele no acordo foi analisada pela perita Jaqueline Tirotti, que atua em processos no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O resultado da análise apontou impossibilidade da vinculação do punho do coronel às assinaturas dos documentos analisados e, segundo o documento obtido pelo Estadão, também foram observados elementos que também diferenciam a escritura. A perícia questiona o fato de o nome ter sido assinado em 19 de janeiro, 5 dias antes da assinatura de fato do acordo. A análise da perícia cita que as assinaturas disponíveis para análise datam de 2015 a 2023, o que, segundo o texto, compromete de certa forma, né, a assinatura, né, o processo, né, de assinatura exigida em exames periciais, né, uma assinatura mais recente do Coronel Nunes. Entre 2015 e 2017, o Coronel Nunes assinava de forma simplificada, igual a sua rúbrica. A partir de 2022, ele passou a assinar com seu nome completo. O assunto já estava circulando em Brasília desde a semana passada. Tanto é que o deputado Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, pediu uma audiência pública sobre o caso na Comissão de Esporte da Câmara. O requerimento dele será votado amanhã. E para a gente poder passar aqui a régua nas informações e também toda a linha do tempo, todo o contexto que envolve aí o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, podendo ser retirado da presidência, o Estadão entrou em contato com duas familiares do Coronel Nunes, incluindo a mulher, Maria Avelina Rosa de Lima. Entretanto, elas não quiseram se manifestar. A reportagem também buscou contato com o próprio Edinaldo, que não se manifestou até o momento.
Eles reiteram que a reportagem será atualizada em caso de manifestação e aqui na Jovem Pan também a gente está acompanhando em qualquer novidade, qualquer atualização, a gente volta aqui na programação esportiva da Jovem Pan sobre esse assunto envolvendo aqui o Edinaldo Rodrigues, essa assinatura do Coronel Nunes. E é claro que isso impacta na CBF, essa escolha por um novo treinador dentro e fora de campo. Mauro César, muito boa tarde para você. Antes a pergunta era, quem vai ser o técnico da seleção? E agora a pergunta é, qual vai ser o presidente que vai escolher o novo técnico da seleção brasileira? Mauro, boa tarde. This is how we made our workflow better than ever with Monday.com. It gave our team one... Boa tarde, Pedro. Boa tarde, companheiros. Eu acho que isso deixa ainda mais distante o Carlo Ancelotti da seleção brasileira, lembrando que da outra vez em que a CBF tentou contratar o italiano, o que aconteceu? No momento que o Real Madrid procurou o Carlo Ancelotti para renovar o contrato, foi justamente quando o Edinaldo estava afastado da presidência da CBF. Ou seja, se o italiano em algum instante pensou, e a proposta do Brasil? O Real Madrid quer que eu continue e vou para a seleção brasileira? Obviamente ele pensou, vou renovar o contrato aqui, porque quem tinha interesse em me contratar lá no Brasil sequer está no comando da entidade nesse momento. E era o caso. E agora isso corre o risco de acontecer de novo. E até nós trouxemos a informação na semana passada que 2 pontos estavam incomodando um pouco o Ancelotti diante dessa possibilidade de vir ao Brasil trabalhar no comando da seleção 5 vezes campeão do mundo. Uma delas, a questão pessoal, familiar. A mulher dele não gostaria de se mudar, a casa foi assaltada quando estavam lá na Inglaterra, ele era técnico do Everton, então ela ficou traumatizada e trazê-la para morar no Brasil seria um problema. Não pelo Brasil, mas para fazer uma mudança de residência de novo. Enfim, a questão para ele resolver em casa, lá com a mulher dele. Esse é um obstáculo. Pode parecer uma bobagem, mas sempre é um obstáculo, né? O cara vai comprar uma briga dentro de casa, de repente, essa altura da vida, deixa ficar por aqui mesmo, tá? Ou não, vamos lá e vamos resolver esse problema aqui. Esse é um obstáculo. O outro era a insegurança, o receio que a situação da CBF, com o noticiário sempre muito negativo, né? E que repercute lá fora do país, gerava no Carlo Ancelotti. Diante dessa possibilidade que está aí no todo o noticiário esportivo brasileiro, de o presidente da CBF ser afastado, com história de assinatura, essa coisa toda, é evidente que se ele estava com receio antes, imagina agora. Então eu vou dar a minha opinião, acho muito difícil que o Carlo Ancelotti aceite uma proposta. Teria que alguém assumir a CBF com legitimidade, com segurança. Olha, esse é o presidente, não tem contestação e tal, e essa pessoa se acertar com o Ancelotti. Mas o Ancelotti, é bom lembrar, é um nome do Edinaldo. Ele não é um nome da CBF, como se fosse uma entidade com vários personagens ali, que não, é ele quem quer. E o Edinaldo, aí também, uma informação até que a gente apura conversando com algumas fontes, muita gente entende dos bastidores que o Edinaldo quer o Ancelotti porque ele seria o nome de um impacto tão grande que ofuscaria em parte todo esse noticiário negativo. Então ele precisa de alguém como o Carlo Ancelotti. Por isso não fecha com o Jorge Jesus, por isso não vai com uma proposta concreta que não foi até agora para o Abel Braga e para o Palmeiras, que vai ter que conversar também com o Lila Pereira. Ele fica nesse limbo. Abel Ferreira. Ele fica nesse limbo aí, esperando o italiano, que o italiano seria a bomba que, olha só, o Ancelotti, um técnico do Real Madrid, esse cara conseguiu contratar. O cara é brabo mesmo, né? Contratou, é isso que o pessoal vai falar. Isso ofusca um pouco o noticiário negativo. Então ele precisa de um nome de peso. O nome é o Carlo Ancelotti. Mas eu acho que tudo isso coloca o italiano mais distante ainda. E aí fica essa dúvida, porque dia 4 tem um jogo contra o Equador, lá no Equador, dia 9 aqui em São Paulo, né? Contra o Paraguai. O Equador está à frente do Brasil nas eliminatórias. O Paraguai está 8 jogos sem perder. Já ganhou do Brasil, ganhou da Argentina, ganhou do Uruguai. Perdia para a Colômbia 2-0 na Colômbia, empatou 2-2. Com Gustavo Alfaro, técnico argentino, tem sido um time competitivo. Então são 2 jogos difíceis. Dá para imaginar o Brasil descalibrado? Vamos imaginar aqui, perde no Equador e empata com o Paraguai. Perfeitamente normal, faz um ponto só. E aí, dependendo dos pontos acumulados pelos outros, o Brasil pode se ver numa situação desconfortável ao extremo na busca por uma vaga facílima na Copa do Mundo. Quando eu falo isso, eu falo de até ficar na repescagem. A pessoa que vergonha. Uma farra de vagas, o Brasil ali com Bolívia, Peru ali brigando por vaga em repescagem. Pode acontecer. Porque são 2 jogos difíceis. O Brasil não está se preparando para eles. Só se fala no novo técnico. O pessoal está esquecendo que vai ter jogo. E os jogos não são fáceis. O Brasil já empatou com a Venezuela no Brasil com o Fernando Diniz. E não ficou, Dorival, 2 interinos na prática, né? Não ficaram. Então não assume, não resolve.
Porque vamos imaginar que o Edinaldo, ficando ou não na CBF, ele já tivesse contratado, não consegue o Ancelotti, ele vai contratar o Joãozinho da esquina. Mas o Joãozinho já estaria com a lista de convocados, já estaria trabalhando, já estaria com a sua comissão técnica, já estaria dialogando com as pessoas da CBF, pensando no time que ele vai montar, no sistema de jogo, estudando o adversário. Como é que joga o Equador do Sebastião BKSS, né? E como joga o time do... dois técnicos argentinos, né? O time do Alfaro, a equipe paraguaia. Se o Ancelotti vier, ele está esticando a corda, ele só quer definir a 25. Dia 25 acaba o Campeonato Espanhol. Domingo tem um jogo-chave, Barcelona e Real Madrid na Catalunha. O Real tem que vencer para diminuir a distância para 1 ponto e voltar para a briga real ali pelo título nessa reta final de campeonato. Mas ele quer cumprir o contrato até o dia 25. A CBF já foi informada disso. Então, vamos imaginar que ele acertasse. Ele não vai chegar aqui dia 26. Né? Acabou o último jogo, ele pega um avião, desembarca aqui no território brasileiro. Não vai acontecer. E se o cara chegasse aqui dia 28, 27, gente, o jogo é dia 4, no Equador. Você viaja 2 dias antes, aproximadamente, ou um dia antes. Ele vai observar alguém nesse tempo? Ele vai analisar alguma coisa? Como é que vai ser? Pode até chegar a dar certo, mas assim, é trabalhar muito tempo correndo perigo. E eu estou falando da parte técnica, do campo. A seleção brasileira está sendo colocada numa situação de extremo risco por conta de uma questão meramente política, porque a política está atravancando a contratação do técnico. E o pessoal está esquecendo que tem 2 jogos. E esses jogos não devem ser simples. E os adversários devem estar babando. Opa, o Brasil está uma zona danada, não tem nem técnico. É a hora de ir para cima deles e ganhar. É isso aí, pessoal. Vamos parando por aqui na reação sobre esse noticiário da CBF. Esse vídeo aí da Jovem Pan Esportes. A gente está ouvindo aí o Mauro César. A situação da seleção retrata muito bem o futebol que a seleção tem apresentado. A situação da CBF retrata muito bem o futebol que o Brasil tem apresentado. Não é? Resultados horríveis, convocações horríveis, treinadores ultrapassados, escolhas erradas, desorganização total. É uma instituição onde impera a politicagem e agora denúncias de corrupção, enfim. Mas eu acho que não é de agora, né? Denúncias de corrupção na CBF já é algo que já é bem histórico, né? Desde João Avelange por aí vai. Então, essa questão aí de corrupção não é nada novo na CBF. Mas a gente sabe que, além da corrupção, sempre teve politicagem, sempre patrocinadores interferiram ou interferem até hoje, né, em convocações de jogadores. Desorganização total, o povo só pensa em dinheiro, só pensa em ganhar. Futebol que é bom mesmo, investir no futebol que é bom mesmo, nada. Vide a falta de profissionalismo na arbitragem brasileira, por exemplo, né? A gente tem visto aí horrores nos gramados, né? Os caras, cada juiz tem seu critério, né? Não segue um critério da instituição, enfim, dá uma desorganização total. O Lancelotti eu não sei, né? Porque o europeu ele não é como o brasileiro, que aceita essa bagunça, essa desorganização, essa corrupção. Ele não aceita interferência de patrocinador. Tem tudo isso. Eu não sei se o Lancelotti vai... Eu acho que seria muito louco se ele abandonasse o Real Madrid para vir assumir a seleção brasileira, para ser sincero com você. Assumir o futebol brasileiro, essa bagunça, desorganização total e agora mais denúncia de corrupção, não sei se seria uma boa decisão para o Lancelotti. Deixa aí Ancelotti, né? Ancelotti, Carlos Ancelotti. Deixa aí a sua opinião, o que você acha dessa desorganização e agora denúncia de corrupção na CBF. Deixa o seu comentário aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você receber as notificações do próximo vídeo e compartilha essa live, compartilha esse vídeo, meus queridos e queridas. É isso aí, tem mais notícia, viu? Gente, o West Ham empatou em 1-1 com o Tottenham, né, pelo campeonato inglês, mas o que chamou mais atenção na partida foi a reação do Paquetá. Pois é isso aí, pessoal.
Veja que coisa incrível. Veja que coisa incrível. Essa notícia aí é do... Vamos reagir a essa notícia aí do Pilhado sobre o Paquetá. Você vai ficar assim. Você vai ficar de cara. Você que é cria né, dos campos de terra, da comunidade, jogando no campo de terra, jogando descalço no campo de terra, chutando sola de sapato, sola de chuteira, porque da minha época, quando a gente jogava bola, eu principalmente gostava mais de jogar descalço. Primeiro porque eu não tinha uma chuteira bacana, eu não tinha condição de comprar chuteira, então eu jogava descalço, né? No terrão, no campinho de grama ali, mas aquele campinho reduzido, né? Gostava de jogar descalço. Às vezes jogava no meio do pessoal de chuteira, chutava a trava de chuteira, enfim. A gente que é acostumado a ir jogar no terrão, no campinho reduzido, jogar descalço. O que você acha da reação do Paquetá? Acompanhe comigo a reação dessa notícia, mas antes eu quero te pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, o seu comentário, a sua opinião, compartilhar esse vídeo, essa live, meu querido, minha querida. Só lembrando que a gente está aí ao fundo, você está ouvindo latidos de cachorros. A gente tem aqui uma criação de pinches e a gente mora do lado da rua e às vezes tudo que passa na rua os pinches dão notícia. Então você vai ouvir alguns latidos aí no fundo, ignora isso, porque infelizmente eu já pedi para eles calarem, mas é praticamente impossível. Vamos ouvir aí, vamos ouvir e ver essa notícia que o Pilhado vai trazer e a gente vai reagir. Ao levar um cartão. Após receber o cartão amarelo, o brasileiro apareceu nas imagens com os olhos marejados, né, com a camisa ali no olho, limpando o olho no gramado, né, do Estádio Olímpico de Londres. A reação do brasileiro repercutiu muito, né, no mundo todo. Muitas pessoas relacionando isso a uma explosão emocional, né, do Paquetá, pelo fato de ele seguir sob investigação pela suspeita de ter ali forçado cartões amarelos para um esquema de aposta esportiva. O Paquetá, ele ainda aguarda o resultado final do seu julgamento, que vai ser divulgado nas próximas semanas pela Federação Inglesa de Futebol, tá? Ele pode até mesmo ser banido do esporte. Bom, vamos lá. Falando sobre a situação, né, do Paquetá, eu quero deixar uma coisa bem clara. Se for provado que ele realmente está envolvido no esquema, essa emoção não me comove em nada. Porque seria um ato de total falta de ética com o esporte, se for comprovado, como eu falei, com total não comprometimento, né, com o seu clube, com os patrocinadores do seu clube. E eu acho o seguinte, se for comprovado, a punição tem que ser muito rígida, como tem que ser a punição de qualquer atleta envolvido em esquema de manipulação de resultado. Agora, ele sabe que esse resultado ele pode ser divulgado nas próximas semanas. Ou seja, pode ser um fator ali usado para uma defesa. Mas se tiver culpa nessa situação toda, eu não tenho pena, porque eu acho que seria muita burrice se isso realmente aconteceu. Seria ali uma tentativa de muita malandragem, e aí é o que se fala, né? O mal do malandro é achar que os outros são otários, mas isso se for comprovado. Agora, se for provado que ele é inocente, aí eu tenho aqui que deixar claro toda a solidariedade aí com o Paquetá. Mas o negócio ele está sendo investigado. A Federação Inglesa investigou por 9 meses antes de formalizar uma denúncia. E aí por isso que eu falo, pode ser tudo. Pode ser realmente uma emoção, pode ser uma estratégia da defesa, sabendo que o resultado tá para sair em breve. Você vê que a imagem está correndo aí o mundo inteiro. Então é aquilo, é delicado para se falar. Mas se realmente alguma coisa aconteceu,
né, Flávio Prado? O Paquetá vai servir como exemplo. Eu acho que a punição do Paquetá vai ser a mais severa possível se ele realmente fez alguma coisa, participou de um esquema. Por quê? Jogador de seleção brasileira, uma das maiores do mundo. Jogador que está na Premier League, a mais poderosa do mundo e a que tem maior dimensão no mundo todo. Jogador que despertou o interesse do Manchester City. Let's go. É um cara gigante que se fez. Eu acho que ele vai ser punido com rigor para servir de exemplo para todo mundo que pensar em participar de algum esquema, Flávio Prado. Isso se tudo for provado. E isso é que deve estar tirando a paz dele, que obviamente existe todo um movimento de defesa, ele sabe como as coisas estão acontecendo, sabe que a possibilidade dele receber a pena, inclusive de banimento de futebol, é enorme, é muito grande. Infelizmente, eu lamento muito. Eu acho que tudo que você falou é ok, ele errou, se é que errou, mas deve ter errado, né? Porque tudo está caminhando para esse lado. Foi, sei lá, como é que eu vou definir isso? Ingênuo, bobo, sei lá, não quero julgar nesse caso aí. Mas eu quero dizer que realmente eu acho que ele está muito abalado, sim. Está muito abalado emocionalmente. Ele sabe que pode acordar qualquer dia, porque o resultado está para sair, né? Ele pode acordar qualquer dia como ex-jogador, ou com uma pena de 10 anos, 12 anos e tal. E a vida dele toda foi voltada a jogar futebol. Então, de repente, de um dia para o outro, acabou, tá? Não vai jogar mais. E ainda vai ficar marcado, ainda vai ser um exemplo de coisa negativa. Então, eu acho que ele está realmente muito abalado. Lógico que a punição você não tem como discutir, não. Poxa, não deveria, não. Acho que a punição tem que vir. Mas eu lamento muito que aconteça isso com um jovem que teve uma série de oportunidades, mas não entendeu exatamente como é que as coisas funcionam. E eu vejo isso como ignorância. Não ignorância no sentido de burrice, ignorância. Achando que pode tudo, que não vai acontecer nada, que está tudo certo. O famoso jeitinho brasileiro. Eu lamento, mas acho que é inevitável e acho que ele está realmente abalado emocionalmente. Bom, eu Prado, eu não discordo de você. Eu acho que se for o choro relativo às investigações, eu não acho que o pessoal ficaria 9 meses investigando para depois, né, abrir esse processo contra o Paquetá, né? É muito tempo investigando. Eu acho que o choro, de repente, é o choro, talvez, quem sabe, até de despedida do futebol. Talvez esse choro seja de um sentimento de despedida do futebol, por saber que o pessoal que está investigando tem provas demais. Talvez seja o choro de despedida do futebol. Eu não lamento não, porque essa questão, a gente tem que parar de ficar passando a mão na cabeça de homem adulto, homem velho, parar de ficar tentando legalizar aquilo que é ilegal, que é o jeitinho brasileiro, de dar um jeitinho, tentar se dar bem, entendeu? A gente tem que parar de tentar amaciar. A gente precisa entender que essas ilegalidades, elas só são amaciadas aqui no Brasil. Lá fora não. A lei lá fora funciona, entendeu? Aqui no Brasil acontece muitas coisas, muitas irregularidades, muitas ilegalidades no meio político, no meio do esporte, enfim, e nunca dá nada, mas lá fora dá. Então eu não lamento porque ele é jovem. É jovem, rapaz, jovem é moleque aí de 18 anos, 17 anos, 15 anos, entendeu? Quando ele envolveu nesses, se é que de fato ele é culpado, se ele for realmente, verdadeiramente culpado de tudo que está sendo acusado, tem que lamentar nada não, porque
ele, quando se envolveu com isso, ele sabia do risco. Ele sabia que não estava fazendo algo no Brasil. Porque no Brasil, mesmo que fosse no Brasil, e se fosse ilegal, não deveria fazer. Não é porque o Brasil, a ilegalidade corre solto, que a gente tem que cometer ilegalidade. Mas na Europa, lá a conversa é diferente, entendeu? Lá a lei funciona. Ele sabia que estava fazendo, se de fato tiver feito, cometido uma ilegalidade na Europa, um lugar onde a justiça funciona diferente do Brasil. Não tenho nada que lamentar. Se for julgado, condenado e for culpado, que pague pela ilegalidade que cometeu. E você, o que você acha disso? Deixa aqui a sua opinião, deixa o seu comentário. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e compartilha esse vídeo, essa live com mais pessoas. Deixa aí a sua opinião. Você vai concordar com o Prado, que é de se lamentar mesmo que o Paquetá merece uma segunda chance, ou você é daquele que concorda que a ilegalidade, a irregularidade, a corrupção precisa ser combatida? Deixa a sua opinião aí, tá bom?